Te contei que foram confirmados aqui 2 casos de bebês contaminados por consumirem aquela fórmula infantil que tinha uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. Esse lote foi recolhido do mercado por determinação da Anvisa, mas ainda assim tivemos 2 casos de contaminação aqui no DF. Lógico que fomos em busca de informações para ajudar os pais, tanto a identificarem a lata de leite, se você está com esse lote aí prejudicado, quanto os sintomas do bebê, para você saber juntar Lé com Cré, entender o que está acontecendo, poder melhorar o cuidado com esse bebê. Vamos falar com a Érica Leal aqui? Primeiro de tudo, Érica, a gente quer saber como é que estão os bebês que foram contaminados. Parece que a situação não foi tão grave, né? Olá, Neila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no DF no ar. Pois é, a situação dos bebês não foi tão grave porque houve a suspensão dessa fórmula, né? Isso é uma boa notícia, até porque a partir do momento em que você detecta, suspeita e suspende, a chance de recuperação é muito boa. Mas quem vai falar sobre isso é a médica Giovana Batista, ela é gastropediatra. Giovana, bom dia. Estou certa ao falar que, né, a suspensão aí da fórmula faz com que a possibilidade de melhora seja bastante, né? Seja grande. Bom dia. Bom dia, Érica. Bom dia, Neila. Prazer falar com vocês. Exatamente. Essa foi uma medida da Anvisa inicialmente preventiva, né? Quando houve o recall em outros países de lotes dessa fórmula, foi identificado que no Brasil existiam esses lotes e a Anvisa imediatamente já orientou e já proibiu a comercialização dessas fórmulas para que a gente evitasse novos casos e evitasse que as crianças pudessem correr esse risco. E aí, no caso desses 2 bebês, né, foi confirmada pela Secretaria de Saúde, né? E, assim, há possibilidade de que outros bebês também estejam vivendo essa situação? Isso, existe essa possibilidade. Essa fórmula, ela pode conter, esses lotes dessas fórmulas podem conter essa toxina, que podem causar sintomas ali praticamente imediatos ao consumo. E, de acordo com os sintomas, a Secretaria de Saúde afirma que confirmou esses 2 casos. Então, sim, a gente pode ter outras crianças que podem ter sido intoxicadas por esses lotes contaminados, sim. E que sintomas são esses? Porque, assim, na medida do que a gente vai lendo, se informando, são sintomas que podem confundir o médico, o pai, né? Porque são sintomas aí comuns a outras doenças em bebê. Exatamente, Érico. Os sintomas são parecidos com uma gastroenterite, com uma infecção intestinal. A grande diferença é que não provoca, por exemplo, febre, os sintomas são autolimitados e eles geralmente acontecem imediatamente ao consumo da fórmula ou poucas horas depois. Então, pode causar vômitos recorrentes, pode causar diarreia, desidratação. Essa desidratação, inclusive, pode ser severa. Uma criança desidrata muito rápido. Então, 6 episódios de vômito já são suficientes para uma criança desidratar. E é aí que está o grande perigo. Então, assim, começou a apresentar vômitos, a gente não conseguiu cessar esses vômitos em casa, ou uma diarreia muito intensa, é muito importante procurar atendimento médico imediato para esse suporte. Não pode ignorar, né? Não pode ignorar de jeito nenhum. E o grande... assim, a grande sacada a informação é tudo. Então, a gente sabe que isso está acontecendo, a gente viu que o filho toma alguma dessas fórmulas, a gente precisa checar se o lote que o filho está tomando, independente do sintoma. Tem esse lote em casa, entre em contato com a Nestlé, entre em contato com a Anvisa, a Nestlé vai fazer a troca dessa fórmula. E se os pais se sentirem inseguros por continuar usando essa fórmula, é importante conversar com o pediatra para fazer uma troca equivalente, de repente, para outras marcas. Pode ser perigoso? A gente está falando assim de morte ou de algum sintoma neurológico, enfim, de algo. Qual é o risco? O risco maior é o da desidratação. Existem documentados na literatura casos de sintomas neurológicos decorrentes aí de uma falha lá dentro da célula, que a gente chama de disfunção mitocondrial, que pode levar a uma queda importante do estado geral da criança e aí um risco neurológico, a criança pode ficar irresponsiva, pode perder os sentidos, mas esses são casos que não foram documentados nesse caso. Isso é caso documentado apenas na literatura médica em relação à intoxicação por cereulide, que é a toxina dessa bactéria.
Certo, é importante a gente ressaltar, né? Você já falou também, doutora, que se você tem essa fórmula em casa, dá uma olhada lá para ver se esse é um dos lotes que estão comprometidos. Até porque a Anvisa, ela saiu recolhendo, notificando nas farmácias, mas pode ser que a pessoa ou o farmacêutico não tenha visto e ele vai ser responsabilizado se ele não recolheu isso, ou pode ser que você simplesmente comprou e ainda tem em casa, né? Às vezes a gente comprou, tem em casa, o filho não apresentou nenhuma reação e a gente não prestou atenção nisso. Mas independente de sintoma ou não, todas as fórmulas, palavras da Anvisa estão condenadas desses lotes, então a gente precisa verificar o lote e se está dentro do lote, independente se o seu filho teve ou não sintoma, é importante fazer essa troca. Agora, pergunta de leigo até, né? Porque a gente não usou fórmula em casa, não. Me diz uma coisa, existem outras opções? Porque a gente é acostumado a ver no mercado, assim, se você fala de fórmula, já pensa em essa ou aquela, e geralmente está envolvida nessa mesma empresa, né? Existem outras confiáveis também que você pode utilizar. Com certeza. A gente tem várias fórmulas equivalentes, com marcas muito confiáveis, com o mesmo respeito, né? Com a mesma qualidade, né? Que a gente já vem acostumado. Então, sim, é muito possível e tranquilo fazer a troca por fórmulas de outra marca, caso os pais não se sintam seguros de continuar utilizando essa marca. Tá certo. Neila pergunta do estúdio para você. Neila, pergunte, que eu repasso. Na verdade, eu queria que vocês relembrassem quais são essas fórmulas, né? Os nomes das fórmulas, para os pais saberem até como identificar no rótulo que marca que é essa. E se ele está no lote ruim, não é isso? A Neila pede para você até falar mesmo que marcas são essas, como identificar o lote. Bom, no site da Anvisa é fácil você fazer uma busca na internet para você verificar os lotes, né? São várias fórmulas diferentes, então tem fórmula, desde fórmula para recém-nascido, fórmula para alérgicos, fórmulas que a gente fala de segmento para crianças maiores. Então é importante você dar uma olhada, são muitos lotes, então pelo menos 4 lotes de cada uma dessas fórmulas. Então essa checagem a gente consegue fazer no site da Anvisa e no site da própria Nestlé. Mas existem outras marcas, por exemplo, de fórmulas equivalentes, como a Danone, por exemplo, que também é uma marca muito grande, muito confiável, que a gente pode fazer essa troca. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, Giovana. Essas informações super importantes, né, para evitar problemas mais graves aí com os nossos bebês. Neila? Muito obrigada, agradeço a médica por essa entrevista tão ilustrativa e didática para a gente entender, né? O bebê passou mal depois da mamadeira, já fica de orelha em pé, checa lá e troca essa fórmula.